Oi, gente, a paz do Senhor, amém? Graças a Deus estamos aqui. Eu quero aqui responder algumas perguntas, né? E, sobretudo, uma pergunta aqui de uma irmã que no último vídeo, que é o vídeo 1279, eu havia falado nesse vídeo sobre como que Deus me revelou o mal da sujeira e havia solicitado para as irmãs que enviassem temas, né, para eu poder falar aqui no canal. E eu vou falar sobre o tema, irmã Natália Cirilo. Um grande abraço, viu, irmã Natália? Ela sugeriu aqui um tema que tem tudo a ver com o canal, já tem tempo até que eu não falo especificamente sobre isso, e ela sugeriu aqui um tema, e eu quero, né, responder aqui a solicitação da irmã, e tem tudo a ver aqui com o canal, mas antes disso eu quero aqui, viu, irmãs, ler um comentário aqui da Juliana Gonçalves, no vídeo 1278, ela fala assim: estou sofrendo muito, sou vítima de um satanista. Por favor, irmã, é sério isso, ore por mim. Irmã Juliana e todas as irmãs que estão aqui, né? Nessa vida, nós precisamos estar muito atentas, atentas a tudo, a tudo. Tem um ditado popular que fala que quem vê cara não vê coração, né? Às vezes uma pessoa ali tem uma aparência caridosa, tem uma aparência ali, e você que acha, a pessoa não é aquilo. Irmãs, para início de conversa, às vezes nem nós mesmos nos conhecemos. Se não é Deus nos revelar áreas e situações que nós precisamos melhorar, mudar. Tem até uma palavra que Deus ele diz que eu te coloquei no deserto para te provar e saber o que estava no seu coração. Imagina conhecer os outros, a essência do outro. Então, irmãs, nesse mundo nós precisamos estar muito atentas porque nós não sabemos quem é quem. Não é bom fazer causas, né? Se você vê que uma pessoa ali é uma pessoa de origem duvidosa, você já percebeu. E uma coisa importante é o discernimento de espírito. Se afasta. Mas Raquel, agora eu fiz causa, agora? Ou então a pessoa cismou com você, mas às vezes tem isso, a pessoa cisma. Entra ali um espírito ali de perseguição. Ali, o que eu sugiro aqui para a irmã e para todas que estão aqui é oração e jejum, né? E o que eu vou falar aqui nesse tema de hoje aqui nesse vídeo. Eu acho que esse vídeo, acho que não vai ter muita visualização, mas eu vou falar assim mesmo. Jejum e oração, irmãs, é algo, sobretudo jejum, porque no mundo espiritual, nosso corpo espiritual, porque nós temos um corpo espiritual, ele incendeia, ele pega fogo no mundo espiritual e as trevas não tem como passar. O próprio Jesus ele vai falar há castas de demônio que sai com jejum e oração. É bom você manter um propósito. E já que entrando no próximo tema, o jejum, irmãs, ele nos dá um fortalecimento espiritual e um robustecimento do nosso espírito. Se Jesus, que era 100% homem e 100% Deus, ele jejuou antes de exercer o ministério, imaginem você, irmãs. E existem níveis de batalhas espirituais que não é um jejum, 2 jejuns, 3 jejuns, não, irmãs. Vários dias de jejuns, você fica um determinado período sem comer alimento sólido. Eu vou fazer jejum de Coca-Cola, me perdoe, mas isso é propósito, isso não é jejum.
Ah, eu vou fazer jejum de celular. Não, isso é propósito, isso não é jejum. Ah, eu vou fazer um jejum de doce. Não, isso é propósito. É igual o Daniel. Daniel, ele entrou ali em uma dieta de legumes, né? E lá quando o eunuco, se eu não me engano, o eunuco lá, né, o responsável, a pessoa lá da guarda, que era a pessoa responsável, olhou para ele e os outros também observaram ali, viu, irmãs? Que o rosto deles estavam mais viçosos. Mas isso daí por conta também, viu? Agora aqui entrando no plano material, espiritual, eu tô abrindo aqui o texto, né? No plano material, houve ali uma desintoxicação, viu? Quando você só come legumes, coisas da terra. Vou até gravar um vídeo sobre isso, sobre comida. Esses dias eu estava estudando aqui no livro do Gênesis o que nós devemos comer. Quando você come muitas coisas saudáveis, né? Alimentos saudáveis, quando você come legumes, verduras, quando você se abstém de produtos alimentícios e você come produtos da terra, só alimentos da terra, que é comida mesmo, que Deus fala na palavra, couve, alface, que delícia, tudo isso. Nossa, eu amo, né? Irmãs, o que acontece? Há uma desintoxicação, melhora a sua pele, melhora o cabelo, melhora tudo. No entanto, ao final dos 10 dias, eu abri aqui o texto para ler com você, disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim poris em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel, o cozinheiro, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te os teus servos 10 dias que se me deem legumes de comer e água, né? Água. Então, ao final desses 10 dias, o 13, ao final dos 10 dias, sua aparência era melhor, pois eles estavam mais robustecidos. Irmãs, legumes, couve, abóbora, chuchu, tudo que é da terra, tem fibras, desintoxica. O nosso segundo cérebro é o intestino adora, né? Ama tudo isso. A pele respira melhor, você desintoxica as toxinas produzidas, né, pelo nosso organismo, elas vão embora, então tudo melhora. Você fica com uma pele bonita, frutas, tudo isso que eu tô falando. Então, irmãs, isso aqui não foi jejum, isso aqui foi uma dieta, viu, irmãs? Foi um propósito. Mas eu tô falando aqui de jejum. Vamos voltar aqui pro tema jejum. Jejum tem que ser algo de abstenção de comida sólida, sólido, né? Com a finalidade de você se alimentar da palavra. Eu recomendo, a irmã falou aqui, a irmã Natália Cirilo. A paz do Senhor Jesus Cristo, irmã Raquel, boa tarde, a paz do Senhor. Um tema muito bom é sobre jejum, consagração, propósito de oração. Então, eu estou falando aqui, começando a falar sobre jejum. Jejum de quebra de cadeia, jejum de revelação divina, jejum de uma libertação, tem que ser de 21 dias para cima, viu? 21 dias para cima. Eu fui beber aqui um pouco de água. 21 dias para cima. Níveis de batalhas, tentações para vencer a sua carne, para vencer vícios, para vencer situações dessa natureza terrena, para a abertura de uma porta de emprego, para conseguir uma bênção muito grande. Jejuns prolongados. Você fica
um determinado horário, tá? Se você não está muito acostumado, acostumada, eu não recomendo fazer muitas horas no dia. O importante é você todos os dias ali, bom, vou jejuar 21 dias, vou ficar ali de 8 da manhã até meio-dia sem comer nada. Nesse período, é um exemplo que eu tô dando, você que vai escolher. Só vou beber água, né? Tem jejuns assim, esse eu faço, tá? Esse eu faço. Eu bebo água, né? Eu bebo água, até porque, irmãs, a finalidade do jejum não é você ficar passando mal, ficar tendo vertigem, ter sensação de desmaio, nem Deus quer isso. Sacrifício de tolo. Nós precisamos estar atentas, ligadas, né? E estar ali no Senhor. Nas primeiras horas, nos primeiros dias, você pode até sentir uma dor de cabeça, porque o corpo ele vai sentir. Mas o importante é você ali ler durante esse período. De repente você precisa de um insight, de uma ideia, de um esclarecimento do que vai fazer, de como que vai resolver, solucionar um problema difícil. Jejum é muito bom para isso. Cadeias do maligno. A irmã tá falando aqui, né? A irmã anterior, a Juliana, falou de satanista. Jejum, irmã, jejum. Jejum, porque pessoas dessa classe vão ficar enviando dardos, vão ficar enviando espíritos espiões, vão ficar lançando setas malignas, vão atentar contra a sua casa. Faça propósitos de rodeio na sua casa, unja a sua casa, unge portas, unge janelas e jejum tem um impacto muito grande no mundo espiritual. Então, jejum de um jejum muito forte, agressivo. Eu não fiz roteiro, não fiz nada, irmãs. Então, às vezes eu vou ser assim um pouco repetitiva. Esse jejum de 21 dias, ele é um jejum muito forte. Esse jejum, irmãs, de 21 dias, eu recomendo ele 2, 3 vezes no ano. Ele é um jejum forte, um jejum muito agressivo. É um jejum que revela, você que precisa de uma revelação, você que precisa de um direcionamento de Deus, quebra de cadeias, vai para o jejum de 21 dias. Tem um jejum também de 40 dias, que também ele é muito forte. E diga-se de passagem que 40 também ele é muito profético. Mateus capítulo 4, Jesus ele vai ficar ali 40 dias no deserto em jejum, né? Fala ali que ele não comeu. Ele ficou 40 dias e 40 noites e ele teve fome. Possivelmente ele tenha bebido água, que o texto diz que ele só teve fome. E até o nosso corpo também, durante muito tempo, não é bom, viu, irmãs, ficar sem água. A água, ela faz parte, 60% do nosso corpo, ele é composto de água. Então, eu não recomendo um jejum muito agressivo, que é sem água, e eu creio assim que o máximo, né, que dentro do limite humano foi o jejum de Esté, que ela não comia. Esse é muito agressivo, né? Eu me lembro que uma vez eu tentei, não fiz assim na íntegra esse jejum, e só pelo pouco ali que eu tentei nos 3 dias, irmãs, foi algo assim sobrenatural, e eu me preparei para esse jejum, tá? E não foi assim na íntegra de Esté. Eu não vou vir aqui mentir para vocês, ser hipócrita, porque eu bebi água, eu sei do meu limite humano, mas eu poupei muita energia. Mas esse jejum de Esté, que ela não comeu e não bebeu, esse é para, irmãs, e assim o limite, tanto que é 3 dias. Depois de 3 dias o corpo sem água, ele já começa a ficar ali, passar por situação difícil, que não é bom, sobretudo o sistema renal. Então, irmãs, bom senso e equilíbrio. E um jejum que eu ouvi, né, de um pastor, ele falando esses dias, é o jejum de 52 dias. Esse jejum, eu achei muito interessante esse jejum, eu não fiz, mas possivelmente eu
deva fazer nos próximos dias. Estou orando ao Senhor. É esse de 52 dias, que é mudança de DNA, mudança de DNA. E muitas das vezes, irmãs, nós precisamos de uma mudança na nossa vida por completo. Mas, Raquel, o nosso DNA tem como ser mudado? Tem como ser mudado. Isso é muito polêmico, né? São mistérios e tem como se mudar situações dessa natureza pelo governo do Espírito. Então, jejum. Falei aqui um pouco sobre jejum. E a consagração ela é fundamental, né? Até quando você jejua, antes de você pregar, levar uma mensagem, a mensagem flui, há decisões a Cristo, pessoas aceitam a Jesus, mas é muito forte. Você fica mais sensível no mundo espiritual quando você está jejuando, você começa a perceber as nuances do inimigo, as jogadas do inimigo, você começa a ter uma percepção, uma clareza de quando que é uma pessoa, quando que é o inimigo. Você começa a perceber os ambientes, se tem algo escondido naquele ambiente. Irmãs, é fabuloso. Então, ela falou aqui, encerrando, né? Consagração, propósito de oração. O propósito de oração, você pode orar com o jejum ou sem o jejum, embora o jejum deva ser concomitantemente com a oração e leitura da palavra. Se você só ficar jejuando e você não ler a palavra, não ter ali o seu tempo com Deus, não orar, uma dieta ali para emagrecer, mas porque a finalidade do jejum é para fortalecimento espiritual, para algo espiritual. No entanto, o propósito de oração, você pode ter um propósito de oração, ter aí o seu caderno, ter aí os seus objetivos de oração, e nesse objetivo você vai orar, ou você pode orar meia-noite, que existem horários que são portais, tá? Você pode orar meia-noite, onde os portais são abertos, é um horário muito propício. A Bíblia diz em Atos 16 que perto da meia-noite, deixa eu abrir aqui, perto da meia-noite, em Atos 16, Paulo e Silas oravam. Essa madrugada Deus me trouxe muito clara essa palavra. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Então você pode ter um propósito de oração sem ser o jejum. Capítulo 16, o verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente veio um terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias. Então, a pessoa que precisa de uma libertação, que uma cadeia seja aberta, seja solto, pode jejuar e pode também orar nesse propósito. 3 horas da manhã, meia-noite. Você pode também estar orando, né? 9 horas da manhã, 6 horas da manhã também é muito profético. 6 horas da manhã, 18 horas da tarde. Os espiritualistas chamam às 18 horas, principalmente de segunda-feira, que é o horário das almas, né? Eles falam assim, mas por quê? São horários onde os portais espirituais no mundo espiritual eles são abertos. Então, horários chaves, 18 horas, 21 horas, meia-noite, 3 horas da manhã, 6 horas da manhã, 9 horas da manhã, meio-dia. Há uma assolação, uma mortandade do meio-dia, que assola o meio-dia. Você pode dobrar teu joelho ali cravado no meio-dia, orar. Também pode ser um propósito de oração, amém? Eu espero ter ajudado a todas vocês. E coloca aqui sua experiência que eu quero saber. Que Deus abençoe e compartilhe esse vídeo, que alguém precisa saber dessas informações. Paz.